esse item dividido numa primeira lista, que são os programas, e numa segunda lista, que são os recursos do Windows, aqueles nativos que vêm junto com o Windows. Outro item que nós temos dentro do painel de controle, dentro da categoria programas, é o que nós chamamos de programas padrão. Esse item permite o usuário definir qual é o programa padrão para uma determinada tarefa ou atividade do sistema. E ainda permite ao usuário definir qual é o programa padrão para cada tipo de arquivo. Exemplo, deixa eu demonstrar na prática para vocês, acompanha comigo. Vamos fazer uma ideia de que eu cliquei no item programas padrão, como vocês estão enxergando aqui na prática, certo? Aqui dentro nós podemos observar que aparece definir os programas padrão. E aí eu posso definir qual é o programa padrão para várias atividades. Por exemplo, definir qual é o programa padrão para navegação, se é o Internet Explorer, se é o Google Chrome, se é o Mozilla Firefox. Qual é o programa padrão para e-mail, qual é o programa padrão para uma determinada tarefa como edição de texto, qual é o programa padrão para planilha de cálculo. Por isso diz definir os programas padrão, é definir qual o programa padrão para cada tarefa ou atividade do sistema. Mas também tem um ponto aqui que eu chamo a atenção, que diz associar um tipo de arquivo ou protocolo a um programa. O que significa isso? Eu posso pegar, por exemplo, o arquivo .docx, DOCX, que a princípio tem como seu programa padrão o Word, e eu posso fazer com que esse arquivo .docx tenha agora como seu programa padrão o LibreOffice Writer. Senhor, mas é possível isso? É possível associar um determinado tipo de arquivo, como por exemplo, docx, que está por padrão associado ao Word 2013. É possível alterar, fazer com que esse arquivo docx, por padrão, fique associado a um outro programa que não o Word, como o caso do LibreOffice Writer? É possível, porque o LibreOffice Writer pode abrir os arquivos .docx do Word. E aí eu posso vir aqui, clicar em associar, observa, associar um tipo de arquivo ou protocolo a um programa, escolher o tipo de arquivo .docx e associar ele ao LibreOffice Writer. O que isso vai interferir no meu cotidiano? Que agora quando eu aplicar um duplo clique no arquivo .docx, que por padrão abre com o Word, ele vai passar a abrir com o LibreOffice Writer. Isso porque eu alterei o programa padrão daquela extensão .docx. Por isso eu uso esse item chamado programas padrão, certo? Bem interessante aí. Aqui embaixo ainda fala sobre a possibilidade de alterar configurações de reprodução automática. Quer dizer, definir qual vai ser o programa padrão para reproduzir automaticamente uma mídia. Como, por exemplo, se a gente tentar imaginar, uma unidade de CD, uma unidade de DVD. Isso também é possível definir aí em programas padrão.